Então, pessoal, para explicar um pouco do Skill-T aí, brevemente, só para a gente fazer o uso prático dele. Eu não sou especialista, mas eu acho que a ferramenta é incrível para quem faz o voo livre. Tá? O que é o Skill-T? É um gráfico que deriva de uma leitura da temperatura da atmosfera. Uma leitura mesmo, um balão atmosférico que é lançado e que sobe até altas altitudes, até 16 mil metros, e ele vai lendo o ar nessa subida, depois ele é recolhido e ele gera esse gráfico todos os dias. Por que ele é melhor do que as previsões que a gente pega na internet, de XC Skies, de WindGuru, etc. Porque essas previsões são baseadas em modelos, né? Não são baseadas em leituras, são modelos matemáticos que fazem uma previsão super acurada, né, do que vai acontecer no dia seguinte ou em tantos dias. Mas com o Skill-T a gente tem uma leitura real no dia. Então, antes do voo de manhã, se tem tempo, dá tempo de ler e decidir se vai voar ou não, ele é um auxílio incrível, porque às vezes a previsão erra, né? Mas o Skill-T não vai te mentir, ele vai te dizer como está o ar naquela manhã. Né? Então, rapidinho, como é que a gente acessa esse gráfico? Depois eu passo o link ali, é um link dessa Universidade de Wyoming. Então ele abre nesse lugar aqui, que é um mapa da América do Norte. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que fazer aqui virar South America, que é a América do Sul. Ele vai daí dar o mapa do Brasil. E o Type of Plot, a gente tem que botar GIF Skill-T. GIF Skill-T. Tá. Aí aqui a gente tem as datas, tá? Isso aqui tu pode definir a data, né? Ele normalmente dá o dia mais próximo do atual, né? E ele dá duas opções, 12 horas, dia 20, 12 horas, dia 20, 0 horas. Tem que ser o 12 porque é 12 horas Zulu, que é 9 horas da manhã. Se for 0 horas, é de madrugada, não nos interessa. Então, dia 20, 12 horas, dia 20, 12 horas, pronto, é isso. E aí a gente tem que pegar o mouse e clicar aqui no aeroporto de Porto Alegre, tá ali, ó, Porto Alegre, se puxar um pouquinho para o lado, ele dá o de Santa Maria. Vamos pegar o de Porto Alegre. Tá, ele vai abrir outra janela e tá aí o gráfico. Tá. Então, vou fazer rapidinho um beabá do gráfico aí. É um gráfico que tem no eixo vertical, ele te dá essas isóbaras. O que são? São as linhas de pressão, tá? Pressão da atmosfera. Isso se traduz em altitude, basicamente. Tá? Então, ele te dá a altitude nessa linha aqui, nesse eixo vertical. Né? O que nos interessa aqui nessa altitude? Interessa até o 700 aqui, que é o 3 mil metros por aí, que é onde vai rolar o nosso voo. Né? A camada convectiva aqui dificilmente vai ser acima dessa altitude. Né? Então ele vai de 0 metros, que seria o 1000, até 3.000, quase 200, que seria o 700. Tá? Isso é o que nos interessa e isso é o que lê essa linha aqui. Ok? Aí a gente tem a outra linha, que é a linha diagonal. Tá? Por que ele o nome é skill? Skill eu acabei de ver isso aqui. Skill é inclinado, né, em inglês. Então é um gráfico inclinado. A linha diagonal é a linha da temperatura. Tá? Então ela é inclinada. No gráfico normal ela seria vertical, né? Mas ela era inclinada. O que nos diz isso? Aqui a gente tem 0 graus no meio, né? 10 graus Celsius, 20, 30, 40... E aqui a gente tem menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Tá? Então, essa linha vermelha aqui é a linha da temperatura do ar. Isso aqui é o que mais nos interessa. Né? Então, o que ele vai nos mostrar? Ele vai nos mostrar a temperatura do ar em relação à altitude. Conforme o balão foi subindo, ele foi medindo a temperatura e ele vai nos dando essa leitura aqui. Se o ar esfriou ou se ele esquentou. Né? E essa linha azul é a linha do ponto de orvalho. Que nos interessa menos, mas nos dá algumas informações. Por exemplo, quando a linha da temperatura do ar encosta no ponto de orvalho, a gente tem condensação. Então aqui a gente tem um dia com uma camada de nuvens nesse nível, nessa altitude aqui. Tá? Aqui, por exemplo, um dia de chuva, um dia daqueles que chove muito, que está escuro lá fora, o sol não bate, a gente tem nuvens, camadas de nuvens, desde quase do chão praticamente até 13 metros de altitude, a gente tem
a gente tem nuvens. Se a gente pegar um avião nesse dia e decolar, a gente vai, quando passar os 3.000 metros, a gente vai ter céu azul. Mas até 3.000 a gente vai ter nuvens. Então esse aqui é o gráfico que eles nos dão, esse da universidade, e ele parece complicadinho, mas ele não é. O que nos interessa aqui? Ele não dá nem a cor, tá? Mas a gente sabe que a linha da direita é a linha da temperatura do ar. Né? O que nos interessa mais aqui é a inclinação dessa linha na parte de baixo do gráfico. Né? Aqui, como é Brasília já está a 800 metros de altitude, então o balão começou a orbiter a partir daqui. Mas a gente vê aqui que tem uma inclinação incrível para a esquerda. Tá? O que isso nos diz? Nos diz que o ar está resfriando muito conforme ele sobe. Né? Conforme a altitude, a gente tem um decréscimo da temperatura bem forte. Né? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem um belo de um gradiente térmico. Né? O que é o gradiente? O gradiente térmico é uma diminuição da temperatura do ar em relação à altitude. E isso proporciona térmicas melhores e mais fortes. Né? Quanto mais intensa é esse resfriamento, mais potentes vão ser as térmicas do dia e melhor vai ser o nosso voo, vai ser um voo térmico. Né? São térmicas fortes, acidentes fortes, é um dia de voo forte. Né? Então sempre quando tiver esse gráfico caído para a esquerda, inclinado para a esquerda, a linha da temperatura, na área que nos interessa, que é entre 0 e 3.000 metros, a gente tem um dia de gradiente muito bom. Então, o que a gente lê nesse dia aqui em Brasília, por exemplo? Uma inclinação para a esquerda bem acentuada. Tá? Aqui a gente tem essas linhas aqui verdes, que elas são uma referência. Tá? A gente chama elas de a diabática seca. Né? Então, quanto mais a linha da temperatura do ar acompanha essa linha aqui, em termos de inclinação, a gente tem um gradiente poderoso. Né? Então, o que a gente tem nesse dia aqui nos dizendo? Que vai ser um dia de voo forte. Né? Vai ter térmica, as térmicas vão estar fortes e vai ser um bom dia de voo. Aqui a gente tem, esse aqui é uma apresentação do Lucas Machado, tá? Não é minha. Ele usou no EMP lá, depois eu posso passar para vocês. Aqui a gente tem uma colinha do que seria a leitura das inclinações da linha da temperatura. Né? Então, uma linha muito para a esquerda deitada é uma linha de instabilidade muito forte. Isso aqui é muito difícil de ver. É uma condição específica de desertos, até onde eu sei, não é comum em áreas onde tem umidade. Né? Então, acho que eles chamam de um super adiabático, uma condição super adiabática. São condições de lugares de voo desértico. Acho que no sertão talvez tenha essa condição de inclinação, mas não é uma inclinação que se vê aqui na nossa região. A gente tem a atmosfera condicionalmente instável, quando a linha sobe acompanhando a diabática seca, que é essa linha verde. Instável, condicionalmente estável, que é um gradiente um pouco mais fraco. Estável, quando ela sobe reto, que é um gradiente mais fraco ainda, que não é um dia com grandes condições de voo. E a inversão térmica. Quando ela corre para a direita, ela está aquecendo com a altitude. E aí não tem nada para se fazer, não tem voo, é um dia muito ruim. O que a gente tem muitas vezes? A gente tem... Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó. A gente tem uma condição, olha aqui, ó, de temperatura que ela saiu do chão, ela tem ali alguns 200, 300 metros de aquecimento da atmosfera, ou seja, uma pequena inversão. E aí a gente tem uma inclinação grande para a esquerda, que é a nossa condição de instabilidade instabilidade do gradiente, né? O gradiente forte, né? Que vai até mais ou menos 3.000 metros. Né? E em 3.000 metros, esse gradiente ele vira para a direita, corre paralelo, ou seja, aqui a gente tem uma inversão. O que esse dia nos diz? Que é um dia que a gente vai ter uma condição muito boa de gradiente, mas quando chegar em 3.200, 3.300, a gente vai ter uma inversão, ou seja, esse gradiente vai morrer. Esse vai ser o nosso teto. Né? Isso é um dia de voo muito bom, mas normalmente quando tem essa leitura aqui de inversão depois de um gradiente forte desse, a gente vai ter turbulência na base.
porque esse gradiente, essa parcela de ar que está subindo com muita velocidade, quando ela encontrar essa inversão aqui, ela vai ter uma inércia, ela não vai ter força, mas vai ter inércia, ela vai virar uma massa de ar totalmente descontrolada subindo e vai ser uma bagunça. Então, dias como esses, pode esperar que quando chegar perto da base vai estar bagunçado, vai estar turbulento, né? Mas é um gradiente muito bom. Aqui a gente tem uma coisa interessante que dá para fazer. A gente consegue pegar qualquer dia bom de voo que a gente fez e cruzar com o gradiente do dia, né? Então, por exemplo, esse gradiente aqui, esse skill T do dia, ele deu um teto de 3.200, 3.200 e pouco, e depois a inversão, né? E térmicas fortes. E a gente cruza com esse voo, que é o voo desse dia aqui. Ó, o teto, a altitude máxima foi 2.992, muito perto do que o gráfico disse, e térmicas de 5. Né? Então, um dia bom de voo. O dia de ontem nos deu, que foi o dia que a galera aí de Roca fez 100 km aí, né? O peixe fez 100 km em Roca, de Teutônia ali, né? Então vamos ver aqui, dia 19 até 19. Eu vou mostrar Porto Alegre aqui. Ó, aqui a gente tinha um gradiente muito bom, mas muito bom mesmo, acompanhando a diabática seca, que é essa linha verde aqui, até 900, 1.200 metros, e depois ele tinha uma inversão, né? Ou seja, não era um teto muito alto, eu sei que o teto foi mais alto que isso, mas ele foi mais alto no planalto, pelo que eu vi. O voo no vale ali, se eu não me engano, o teto foi mais ou menos 1.200, né? Então bateu bastante com o nosso gráfico. Então assim, acordou de manhã, quero voar hoje, tal, sei que o vento tá bom, vou olhar aqui o gráfico. Cara, se deu essa linha invertida aqui, essa linha inclinada para a esquerda aqui, cara, te atira. Vai ser um baita dia de voo. Não tem a menor dúvida que vai ser um dia bom de voo. E aí tem outras coisas depois que quiser ver, que são menos importantes, mas tem aqui, por exemplo, quando a linha do ponto de orvalho se aproxima da linha da temperatura, a gente tem formação de nuvens, né? Quando a linha está muito distante, a gente tem um dia azul, né? Quando essas linhas correm muito distantes umas das outras, a gente tem um dia azul. Quando elas chegam perto, a gente tem formação de nuvens. Quando elas colam, a gente tem um dia nublado, né? Se elas encostarem aqui em cima, por exemplo, na alta altitude, 14 mil metros, a gente tem cirros, né? Aqui mais um dia 7 de dezembro de 2018, foi o dia que deu voo de 100 quilômetros de cross, cento e poucos, ali da Lagoa. Um dia de um baita gradiente, né? Teto de 1.500, a curva até mais acentuada que a diabática seca, que é a curva verde aqui. Um puta gradiente, térmicas muito boas, uma inversãozinha leve, mais leve até, mas depois de 1.500, um pouco turbulento, depois na base, quando chegava na base, mas não muito. Um baita dia de voo, né? Todo mundo, não todo mundo, mas enfim, a galera que decolou de Teutônia ali fez 100, acho que deu uns 4 ou 5 voos de 100 km aquele dia. Sei que eu, o Rodrigo, Lurdinha, acho que o Alan fez também, uma galera fez. Chegando no Planalto, o teto aumentou, então o teto era 1.500 até pelo vale, quando chegou, passou ali, Mussum ganhou o Planalto, virou 2.000. Então isso mas aí o gradiente também era bom. Então é isso, assim, o gráfico não mente. Se é uma inclinação grande para a esquerda, pode ir que o troço vai estar bom. E o gráfico também dá outra coisa interessante que nos ajuda bastante, que é o CAP, que é aquela informação na lista ali, CAPE, que se chama também. O CAP ele dá a questão do superdesenvolvimento, né? Então, se for um dia com potencial de CB, ele vai ter um número alto ali. Então, isso é uma coisa para cuidar. Um dia que tem um gradiente forte, ele pode ter também um CAP alto, né? Então, tu pode esperar que nesse dia teu voo vai ser mais limitado, porque tu vai encontrar CB no caminho. Isso é muito comum no verão. No verão esse número sempre sobe. Então
é importante ficar de olho nele também quando vai fazer a ida para a rampa.